Olá, queridos. Bom dia, tudo bem com vocês? Vou me apresentar para os que estão chegando agora, os mais novatos. Eu sou o Francisco, eu sou administrador desse canal no YouTube. Temos também o Instagram com o mesmo nome e um grupo no Facebook, Sabor de Sol, Saber de Plantas. E por aqui a gente passa dicas de cultivo. Eu quero mostrar para vocês o meu dia a dia no jardim, as plantinhas que eu vou colocar, como eu vou cuidar delas, dividir minha alegria com vocês no jardim, que é o que eu mais amo na minha vida, cuidar de plantas. Hoje nós temos um tema super especial, que a temporada de caládios já bate as portas, né? Agora, no mês de setembro, já virão as primeiras chuvas aqui na minha região. Nós somos de Muriaé, Minas Gerais. Então a gente está terminando o inverno e vamos entrar na primavera, que é a época que aquece, aumenta mais a temperatura e também a umidade. E com isso, o que acontece? Nossos tubérculos de caládio, eles despertam. Aqui eu tenho em mãos a plantinha que nós vamos colocar hoje no substrato, com algumas dicas, várias dicas de cultivo nessa etapa do ano, tá? Plantar um tubérculo de caládio nessa etapa do ano não é o mesmo que pegar um tubérculo desse e plantar na primavera ou no verão, não. Exige alguns cuidados especiais para que a gente tenha o máximo da beleza da planta. Essa aqui é uma plantinha super especial. Eu até peguei uma camisa bem colorida para fazer com esse tubérculo, porque ela vai contrastar muito com a camisa quando ela brotar. E quando esse vaso, esse arranjo estiver desperto, lindo, maravilhoso, com tudo que eu vou fazer com ele, todas as dicas que eu vou passar para vocês, eu quero tirar uma fotografia desse vaso com essa planta lindíssima, que ainda é exclusiva, porque eu estou trabalhando ela aqui. Ela já tem aqui um melhoramento genético bem acentuado e ela tem muitas características especiais, além da beleza que ela é maravilhosa, né? Eu não vou contar muitos detalhes, mas eu posso garantir para vocês que é uma coisa linda, ela conquistou meu coração. Então, nós vamos começar o plantio agora. Eu trouxe aqui os materiais, o substrato é aquele que a gente preparou no último vídeo que está aqui no canal. Um substrato riquíssimo, maravilhoso, que os caládios adoram. Para quem ainda não viu, se tiver interesse, pode estar clicando no vídeo aqui abaixo. Eu até coloquei substrato gourmet, porque eles se deliciam e eu uso esse tipo de substrato especial para a maioria das minhas matrizes. Tem um substrato diferenciado que eu uso para algumas matrizes que tem umas características diferentes que eu vou estar fazendo com vocês assim que eu pegar esse vaso para replante. Eu acho que eu já vou até preparar esse substrato com vocês já em breve. Assim que eu pegar essas plantas diferentes que necessitam de um substrato diferenciado para a gente ter sucesso, e não ter perca de plantas no cultivo com doenças, né, fungos, etc., a gente faz um trabalho diferente. Então, o nosso videozinho de hoje é esse. Vou passar para vocês tudo que eu faço nessa etapa do cultivo. Eu já estou começando o meu trabalho aqui com os caládios já mais cedo, nesse replantio. Essa planta estava aqui, ó, dentro, plantada, com substrato antigo, e eu fiz o replante. Vou fazer o replante e quero fazer com vocês. Já comecei mais cedo, porque eu preciso de adiantar meu trabalho, porque são muitos vasos, são muitos matrizes. Eu vou tentar linkar, não vou tentar não, eu vou linkar aqui no final do vídeo o tanto de vaso desse aqui que tem num local reservado ali para me replantar. É muita quantidade de matriz selecionada, né?
e eu preciso replantar, e depois eu quero mostrar isso tudo para vocês no lugarzinho que eu vou arrumar ali no jardim. Na verdade, é um lugar que ainda está em obras, em construção, mas eu quero mostrar tudo para vocês na primavera, essas folhagens despertas, já replantadas, dos vasos de 5 litros. Esse aqui provavelmente não estará lá entre eles, porque ele vai ganhar um vaso maior um pouco, de aproximadamente 10 litros. Mas são plantas maravilhosas, então vamos partir já para o trabalho, né? Vou mostrar para vocês, posicionando a câmera aqui, para a gente ver detalhes do vaso. Não é bem a questão, acho que eu nem vou me ater tanto a essa questão não, vou mostrar mais, ser sucinto e objetivo na questão do plantio de fim de outono, que é o tema principal desse vídeo, né? Para a gente não ter, assim, cometer alguns vacilos que as plantinhas não vão gostar e que poderia prejudicar a beleza que elas têm para mostrar para a gente no início da primavera. Então, posicionando a câmera aqui, a gente vai perceber que o vaso utilizado, ele está bem perfurado, o que é necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um vasilhame bem perfurado, bastante drenagem, porque essas plantas serão colocadas na chuva. Eu não vou colocar em estufa coberta. Se ela não fosse coberta, eu não precisaria, se fosse coberta, eu não precisaria ter tanto cuidado com a drenagem assim como eu terei aqui. Como as minhas ficam expostas a toda a questão da água da chuva, né? Às vezes fecha, chove uma semana inteira, eu não quero ter apodrecimento com as raízes. Então, para evitar esse apodrecimento, eu preciso ter uma ótima drenagem. Vou colocar aqui no fundo do vaso uma fina camada de brita. Isso aqui pode ser substituído por outros materiais, como por exemplo, argila expandida, pedacinhos de isopor picados, né? Alguma coisinha que vocês achem legal aí de estar colocando. Aqui no meu local de cultivo, eu não posso estar usando material muito leve no fundo. É até bom a gente colocar um material mais leve, porque facilita a gente estar fazendo o transporte dos nossos vasos quando a gente quer. Mas aqui é uma região que costuma alagar na época das cheias, e aí se esse vaso pegar enchente e tiver com isopor, vai arrancar tudo para fora, né? Que o isopor vai querer boiar. Então, coloquei a camada de drenagem no fundo do vaso, pouquinha quantidade, ó, ali um dedinho, 2, para facilitar bem o escoamento da rega e ele secar mais rápido nessa região de baixo aqui, visto que é um vaso mais fundo. Agora eu vou colocar uma mantinha de drenagem. Essa mantinha de drenagem eu acho ela muito especial aqui quando a gente está montando o vaso. Pode estar sendo substituído por outros. Qualquer coisa que faça essa drenagem aqui segure o substrato, como um tecido sintético, né? Um pedacinho de TNT. Eu uso essa manta aqui própria para drenagem, que ela não se decompõe com facilidade, não. E então eu tenho essa drenagem aqui. Se esse vaso aqui ficar 3, 4 anos sem replantio, quando eu desplantar está perfeitinho aqui. E além dela filtrar, de não deixar o substrato descer para o fundo do vaso e prejudicar essa ventilação que entra por baixo, ela filtra e não deixa que as partículas do meu substrato vão se perdendo conforme a gente rega. Então eu tenho uma qualidade de cultivo superior em vaso quando eu coloco essa manta. Feito isso, eu vou começar a utilizar o substrato aqui no plantio. Eu preciso destacar para vocês que esse substrato, ele está assim, pouquíssimo úmido, mas ele está praticamente seco.
Se ele tivesse completamente seco, seria melhor ainda para a gente estar fazendo esse plantio de outono. Aqui ele está muito pouco úmido, que é o ideal, que ele esteja pouquíssimo úmido, quase seco. Porque nessa época de outono a gente precisa estar fazendo o plantio assim para evitar estar trazendo doenças de podridão para os nossos tubérculos e, além disso, que ele desperte antes da hora. Porque ele aqui está fazendo o soninho da beleza. Essa planta está com metabolismo ultra baixo, ela está no sono da beleza. Para ela despertar com muita força e vigor, ela precisa despertar quando o clima estiver propício para esse desenvolvimento. E não é agora. Se eu colocasse esse tubérculo agora num substrato molhado, ele já ia querer despertar. Como ainda estamos tendo noites frias aqui, o ar está muito seco, essa folhagem já ia logo se perder, já ia ficar toda com ferimentos, né? Queimaduras de frio, e ia estar prejudicando a beleza da nossa planta. Então ela estaria se despertando no momento errado. Eu não quero isso agora. Eu quero que ela se desperte no momento adequado. Aqui eu até coloquei muito. Eu esqueci de uma etapa que eu acho importante aqui também. Se quiserem pular essa etapa aqui, podem pular, mas aqui na minha casa eu uso para a gente estar melhorando o desempenho aqui das plantas. Eu vou colocar no fundo desse vaso de 10 litros 4 pedrinhas de naftalina. O que essas pedrinhas vão fazer? Não prejudica as plantas, tá? Gente, pode ficar despreocupado. É um produto já antigo no uso pelas pessoas na higiene da casa para eliminar traças e outras coisas, então é um produto com uma segurança já testada por anos. Essa pedrinha de naftalina, ela não derrete em contato com a água, com a adubação, com a água oxigenada, nada disso. Ela, com o tempo, ela vai se degradando e vai evaporando. Ela vai soltando um gás. Esse gás, ele vai percorrendo todo o substrato e qualquer ovinha de bicho que tiver aqui, que poderia ser prejudicial para as raízes ou até mesmo para o tubérculo em si da nossa planta, eles já vão sendo eliminados. Essa bolinha aí, ela deve durar aqui nesse substrato, eu acredito que um período de uns 4, 5 meses. Então, durante esse período, a gente tem essa segurança, né? Aqui pode estar, ó, tem até restinho aqui, ó, de bolinha que estava evaporando, vou pôr aqui dentro, que eu reaproveitei o substrato antigo, né? É muito importante a gente ter um substrato limpinho, livre de patógenos, de bichinhos que podem prejudicar o desenvolvimento da nossa planta, se a gente quer uma planta com uma beleza superior, né? A gente vai se preocupar para ter aquela planta linda, maravilhosa, então a gente precisa estar fornecendo todos os cuidados necessários para ela. Vou estar preenchendo esse vaso aqui até faltar aproximadamente 10 centímetros da borda. Nesse momento eu coloco o meu tubérculo aqui e por cima desse tubérculo vai entrar aqui, vamos pôr aqui 7 centímetros, estourando 10 centímetros de substrato. Eu não vou colocar esse tubérculo muito fundo no vaso, muito profundo. Porque quando o tubérculo solta as raízes elas descem, elas vão para a lateral e descem. Então, se eu colocar ele muito profundo, ele só vai ter isso aqui para enraizar. Quando eu coloco ele aqui em cima, ele tem tudo isso aqui para crescer raízes. Então, por isso eu planto ele bem superior aqui em cima no vaso. Vê se está dando para ver direitinho, ó. 3 dedinhos de substrato que vai levar em cima. Coloquei ali meu tubérculo, vou colocar um pouquinho de substrato aqui
e vou colocar um adubo de liberação lenta. Esse adubo de liberação lenta, para o cultivo de caládeos, que é uma planta de ciclo mais de primavera e verão, então é uma planta que fica aproximadamente 6 meses em atividade, então o ideal seria estar usando um osmocote de 6 meses. Assim, durante todo o período vegetativo, ela vai ter essa adubação aqui. No período assim, quando estiver chovendo, a chuva vai batendo aqui e vai liberando gradativamente esse adubo para ela. Eu não preciso preocupar em queimar as raízes, nada disso, porque como ele é de liberação lenta, não vamos ter esse problema. Se eu não quiser colocar o adubo de liberação lenta, não coloco, mas aí eu vou ter que ter mais atenção na questão das outras adubações que eu vou passar para vocês no longo do caminho. Na hora do plantio, o que nós temos de adubação aqui é calcário, que a gente já colocou na terra, eu mostrei no vídeo de substrato, calcário dolomítico, que eu estou fornecendo cálcio e magnésio. Eu coloquei superfosfato simples aqui nesse substrato. Com esse superfosfato simples, eu estou fornecendo cálcio, fósforo e enxofre para o meu tubérculo. E aqui nesse adubo de liberação lenta, de 6 meses, eu tenho nitrogênio, fósforo, potássio, NPK, e micronutrientes, né? Então já é assim a comidinha básica para essa planta estar se alimentando já e vir com a beleza. Se eu não colocar mais adubo nenhum nesse vaso, ele já está pronto assim para vir super lindo e eu não me preocupar durante toda a temporada dele. Como eu sou um pouco guloso na questão de querer ver as plantas muito, muito lindas, gente, eu ainda coloco outros adubos em outro tempo, na medida que eu vou mostrar para vocês e que adubos que eu ponho, tá? Mas se quiser já parar com essa adubação por aqui durante a temporada, já estaria de ótimo tamanho. Então, feito isso, tá, a questão do adubo de liberação lenta, onde eu coloco em cima do tubérculo? Não. Por quê? As raízes de alimentação da planta, elas nunca ficam aqui no centro do vaso. Elas correm em direção à borda e descem, soltam aquele monte de boquinha para comer. Então, o ideal é que eu coloque sempre próximo à borda aqui, ó, do vaso, que assim conforme ele for regando, a gente for regando, a chuva for batendo, ele vai liberando esses saizinhos de adubação e ele vai descendo aqui pelas bordas e a planta vai comendo e vai produzindo aquela folhagem maravilhosa, né? E alimentando o tubérculo, as raízes, tudo, a planta como tudo. Feito essa etapa aqui, vou pegar o substrato e terminar de cobrir. Se vocês observarem, eu não fiquei socando aqui, empurrando o substrato com a mão para ele ficar muito compactado. Que eu não quero, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto dele bem soltinho, para as raízes penetrarem com facilidade. O máximo que eu faço aqui, ó, dá uma leve batidinha assim, só para ele dar uma sentadinha, pronto, acabou. Está plantado aqui, feito isso, vou pegar minha plaquinha de identificação. Aqui eu já tenho a plaquinha pronta, eu até mostrei para vocês, é o caládio 5SS, de sabor de sol, saber de plantas. Essa é a identificação, a sigla que eu dei para identificar essa planta. Que eu tenho já registrado em fotografia e já tenho tudo ali para não perder quem é quem. Coloco a plaquinha de identificação, se a gente quiser pode estar colocando a data do plantio. E agora vem o X da questão. Plantio no outono, substrato seco e não vou regar. Eu não devo jogar água aqui agora. Eu já até falei um pouquinho atrás com vocês. Se eu jogar água aqui, o que vai acontecer? Essa planta vai despertar, que ela vai encontrar umidade, o tempo já está ficando levemente aquecido, mas as condições climáticas como um todo não são favoráveis aos caládeos agora, porque ainda estamos tendo noite fria, o ar está muito seco. Então essa planta vai brotar aquela folha linda e de repente vai ficar feia. Então o que eu vou fazer? Deixa ela dormir.
mas ela está dormindo já prontinha para acordar com tudo pronto aqui para ela. Assim eu vou fazer com todas as minhas matrizes que estão adormecidas. Zero de rega. E quando que eu vou regar novamente? Francisco, quando que eu vou jogar água então no meu calado, já que você falou que você não joga aí, eu queria fazer parecido com você. Vou esperar as chuvas do início da primavera, que aqui na minha região é mais ou menos no fim de setembro. Então daqui até receber a primeira rega nesse vaso, ele vai passar aproximadamente 40 dias ainda, dormindo em repouso, guardadinho aqui. Vou pegar esse vaso, ele pode já ficar no local definitivo que eu quiser colocar, né? Um local onde eu vou deixar o vaso mesmo, que não pegue muito sol, principalmente nessa fase que ele está adormecido. Ou, se quiser também, guardar ele no local sombreado, igual eu vou mostrar os outros que estão lá no local coberto para vocês agora, no final do vídeo. Pode estar guardando também, deixar passar lá a parte dele, tanto antes do plantio quanto depois do plantio, enquanto não chega o despertar em si. Para fechar agora com chave de ouro, eu vou fazer uma cobertura seca em cima desse substrato. Então eu vou pegar aqui o material. A gente pode estar utilizando vários materiais para estar fazendo isso. Folha seca, palha de grama cortada, casca de pinos, né? Aqui eu vou utilizar, eu prefiro sempre matéria orgânica, porque conforme ela vai apodrecendo, ela ainda serve de adubo para a planta. Aqui eu vou colocar esses carocinhos de cajá-manga, que eu peguei ali, que eu tenho muito. Eu acho que fica bonitinho, né? Isso aí vai do gosto de cada um. Ele ainda está um pouco elevado no vaso, mas esse substrato, quando regar e começar a descer, ele vai se acomodar e isso aqui vai vir um pouco para baixo. A função disso aqui é o quê? Manter essa terra fresca aqui embaixo e evitar estar sujando o vaso, a folha, as folhas com substrato quando começarem as chuvas. Então aqui eu deixo bem arrumadinho, bem bonitinho. Está prontinho o plantio desse tubérculo. Lembrando que eu não fiz desinfecção no tubérculo, não fiz nada, que ele está completamente saudável. Mas tem um ali que eu vou precisar fazer uma limpeza para mostrar para vocês o que seria legal fazer de desinfecção antes do plantio, principalmente quando a gente compra um tubérculo de fora e a gente não sabe como que está a saúde, né, daquilo ali. Então eu vou mostrar para vocês agora o tanto de vasos que tem para me replantar aqui. Vamos lá. Olha só, gente, o tanto que tem aqui para me replantar. Tá tudo identificado com a plaquinha direitinho. Isso aqui são só matrizes selecionadas que eu tenho aqui em casa. E eu vou arrumar depois o jardim, vou colocar isso tudo lá para despertar bonito, direitinho. E vou mostrar para vocês a maravilha, né? Então esses vasos eles estão aqui guardados num local coberto, que não pega chuva, sombreado, para eles descansarem bem, assim, tranquilo, ter aquela soneca gostosa para vir com força total na primavera, né? Então é isso, meus queridos. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.